Será que é realmente possível medir a produtividade de pessoas desenvolvedoras? Nesse vídeo eu vou comentar um pouco sobre um paper que saiu recentemente a respeito de produtividade e métricas possíveis que podemos utilizar para fazer esse tipo de discussão. Nos últimos anos, principalmente para quem trabalha com tecnologia, a gente vem discutindo sobre produtividade, sobre eficiência e métricas que podem ser utilizadas quando a gente desenvolve software. Muita gente já passou por empresas que adotavam alguma ferramenta ou algum tipo de métrica utilizada ali para dizer o quanto a gente estava sendo efetivo ou efetiva como pessoas desenvolvedoras a nível de time e, em alguns casos, até em níveis individuais. Performance é um tema sempre complexo, até porque quando a gente fala de desenvolvimento de software, existem muitas nuances e muitos contextos que fazem com que cada empresa tenha um jeito específico de trabalhar e cada pessoa desenvolvedora lide com desafios de diferentes tipos. Então, talvez num time X específico numa empresa Y, pode ser que a forma de desenvolver software seja totalmente diferente de uma empresa Y, de um time Z. E adicionalmente, o contexto do negócio também influencia esse tipo de métrica, porque em alguns casos a característica do negócio ela pede mais velocidade de entrega, até porque pode ser a natureza desses times criar software que não fique durando eternamente, pode ser que isso seja um trabalho específico, uma entrega pontual. Para tentar resolver esse tipo de problema de como a gente encontrar um jeito de medir produtividade, eficiência, algumas coisas surgiram nos últimos anos, alguns frameworks e algumas abordagens para tentar resolver essa dificuldade que a gente tem hoje de identificar essas métricas. Uma dessas abordagens ou uma dessas discussões que se tornaram um pouco mais robustas vieram através do livro Accelerate, que é super famoso nas comunidades de DevOps, que trouxe para discussão como que a gente deve olhar desenvolvimento de software e como que a gente pode medir times altamente eficientes que se utilizavam da cultura DevOps para poder entregar software de forma mais rápida e de forma mais eficaz. E dentro dessa literatura surgiu uma das métricas, um dos formatos de métricas que são mais discutidos hoje em dia na maioria das empresas que têm engenharia de software envolvida no seu negócio, que é as DORA Metrics. Você já deve ter ouvido falar dessas métricas, que nada mais é do que um conjunto de indicadores que tratam sobre a eficiência de entrega do flow, de entrega de um time. Só para deixar claro, DORA Metrics é um termo que a gente usa, mas não são métricas relacionadas ao acrônimo do D, o O, e o R e o A, tá? Só para constatar aqui, DORA Metrics vem de um grupo de pesquisadores e pesquisadoras que estavam reunidas ali para tentar identificar essas métricas de performance, tá? E esse time se chamava DORA, que é um acrônimo para DevOps, Research and Assessment. E esse time acabou sendo, esse grupo, de pessoas pesquisadoras, esse time, essa empresa, acabou sendo adquirida pelo Google em 2018. Das métricas que esse time descobriu como principais para dizer que um time estava sendo de alta performance ou não, estão relacionadas a quanto que esses times conseguem entregar de software em produção, que é o Deployment Frequency. O segundo item era o quanto demorava para as mudanças acontecerem, ou seja, o Lead Time for Change, que é chamado, que é o quanto que eu consigo mudar meu code base num espaço determinado de tempo. O terceiro item era o Change Failure Rate, que é a quantidade de falhas, a porcentagem de falhas que as mudanças causam no meu code base. E o último indicador era o Mean Time to Restore Service, que é o quanto que eu demoro, qual que é a média de tempo ali que eu demoro para poder me recuperar de algum incidente, alguma falha que houve em algum serviço. Esses 4 indicadores, segundo esse grupo de pesquisadores, são totalmente relacionados a quanto um time é de alta performance ou não. Inclusive, se você procurar aí no Google sobre DORA Metrics, você vai encontrar que o número X ou Y é considerado de alta performance. Por exemplo, se o time faz mais de X deployments por dia ou por semana ou por 15 dias, ele é considerado alta performance ou baixa, tá? Então, mas eu não vou entrar nesse detalhe aqui porque não é o objetivo desse vídeo. O ponto é que DORA Metrics, para mim, são métricas de fluxo, o quanto que a gente consegue, dentro de uma linha do tempo, assim, de entrega, desde a concepção da ideia até o software estar na mão do cliente, isso, para mim, é sobre medir a eficiência do fluxo. E tudo bem, a gente precisa medir essa eficiência e precisa saber se a gente está conseguindo entregar numa velocidade que é ideal para o nosso cliente. Mas faltava sempre um aspecto que é, para mim, totalmente relacionado ao quanto que a gente pode ser eficiente e, digo mais, o quanto que podemos ser eficazes, como a gente consegue fazer as coisas certas, não só fazer as coisas rápidas. E aí, recentemente, tem se discutido muito sobre a experiência das pessoas desenvolvedoras, como que elas realmente
realmente conseguem lidar com o codebase que elas cuidam no dia a dia, como que o software é cuidado por essas pessoas e quanto que isso influencia o bem-estar delas dentro das empresas. E essa semana, aqui a gente está em maio de 2023, saiu um paper, um estudo muito aprofundado sobre o assunto, de pessoas super referência, inclusive uma das autoras do Accelerate, a Nicole, também participou desse estudo, assim como o Abe Noda, que é um CEO da DX, que é uma empresa que lida com métricas de Developer Experience no geral, e a Margaret Ann Story, que também é uma pesquisadora de Developer Experience, que faz parte de um grupo lá de pesquisa da Microsoft, além da Michaela Grayler, que é Head de Research nessa empresa chamada DX. Só para deixar claro, eu não estou fazendo nenhum anúncio aqui da empresa, mas eles são, para mim, referência nesse assunto de Developer Experience no mundo, tá? E nesse paper tem um resumo que eu gosto muito sobre Developer Experience, né? Que é o sentimento ou como as pessoas desenvolvedoras avaliam ou se sentem sobre o trabalho que elas estão fazendo, né? Qual que é a experiência que elas têm em avaliar, olhar o trabalho que elas fazem e poder, talvez, qualificar isso de alguma forma, né? Nesse paper, eles citam também que existem mais de 25 fatores sociotécnicos que são relacionados à experiência de desenvolvimento. E aí, um dia eu vou gravar um vídeo só sobre esse assunto de Socio-Technical Systems, porque isso é super interessante e também é uma coisa que eu venho discutindo nos workshops que eu dou. Então, se você quiser depois dar uma olhada aqui na descrição, tem algum conteúdo meu relacionado a esse nos workshops que eu tenho feito. Então, por exemplo, alguns fatores que eles, desses 25, né, que são interrupções no dia a dia, os deadlines, né, as datas de entrega que são fora da realidade, a fricção no uso das ferramentas de desenvolvimento do dia a dia, enfim, uma série de fatores que eles descobriram nessa pesquisa que influenciam a experiência de quem está desenvolvendo software. E para tentar resumir, ou talvez agrupar esses assuntos, eles desenvolveram um novo jeito de abordar a experiência de desenvolvimento, que é composto por 3 itens, né? Que são a carga cognitiva, o estado de flow e os loops de feedback. Mas espera que eu vou explicar um pouquinho sobre cada um desses itens. Esse primeiro que eu citei, que é sobre carga cognitiva, inclusive, no último dos vídeos meus eu falei sobre os problemas, né, de você ter times com muitos domínios de negócio, o que isso pode causar. E para mim, carga cognitiva é um dos assuntos que mais afetam a produtividade e a eficiência das pessoas desenvolvedoras. Quando a gente fala de carga cognitiva, só dar um resumo aqui rápido, a gente está falando de quanto que é utilizado da memória de trabalho e a memória de longo prazo das pessoas para armazenar informações que são necessárias para executar um trabalho. Então, quando a gente fala de memória de trabalho, a gente está falando da memória que é utilizada no dia a dia para você coletar informações rápidas do dia a dia ou do seu trabalho, que depois de um certo tempo, quanto mais você faz aquilo, isso vai se tornando uma memória de longo prazo. Ela deixa de ser uma memória de trabalho, um work memory, e passa a ser uma memória de longo prazo. Isso leva tempo, leva um pouco mais de prática e de relacionamento constante com o assunto que você está estudando, né? Ou está trabalhando, no caso. Então, trazendo para desenvolvimento de software, é o quanto que as pessoas às vezes demoram para ficar familiarizadas com os termos de negócio de um time, ou quanto elas demoram para utilizar de forma mais plena um framework de desenvolvimento de software, enfim, quanto que elas conseguem utilizar as ferramentas de entrega de software como o CI e CDs de uma forma que seja prática e que não precisa sempre ter um curso. Alô, Jenks, né? Lembra do Jenks, que sempre foi um parto para poder utilizar. Enfim, esse tipo de coisa acaba afetando, sim, a carga cognitiva das pessoas, né? O segundo item é o estado de flow. Num workshop que eu fiz também recentemente sobre domínios e estrutura de times, eu citei esse ponto do estado de flow, que é quando você tá no estado mental onde a tarefa que você tá fazendo, as atividades que você tá fazendo ali, elas fazem tanto sentido, elas têm uma sequência tão certa das coisas, que você acaba esquecendo da hora, esquecendo de onde você tá e se sente realizada ou realizado naquilo que você tá fazendo. Então isso é chamado de estado de flow. Quando você tem muitas interrupções no seu dia, quando tem reuniões desnecessárias, esse tipo de coisa acaba afetando, né? E eu até trago um outro ponto aqui, né? Às vezes você tem lá um software que tá lá na sua empresa que fica apitando uns alarmes que são desnecessários. Você deve ter aí um serviço que fica apitando um alarme lá que ninguém olha. E é isso, sabe? É quanto que isso distrai do seu dia a dia e tira você a atenção necessária para as coisas mais importantes. O terceiro é o loop de feedback, né? São os loops de feedback que acontecem durante o dia ou durante o seu trabalho. O que é isso, né? O feedback loop é como se você, por exemplo, estivesse rodando o seu software na sua máquina e quanto que você consegue, num curto espaço de tempo, ver aquilo acontecer rápido. Eu já comentei isso num podcast do Dev
na estrada, que pessoas que trabalham com software acabam vendo isso mais rápido, né? Tendo um retorno do seu trabalho, né? O sucesso do trabalho acaba sendo mais rápido. Vou dar um exemplo. Eu trabalhei com front-end muitos anos, então quando você trabalha lá com CSS, o JavaScript, quando você altera coisas no código e consegue ver isso rapidamente no browser, isso acaba tornando o seu trabalho mais dinâmico, mais rápido e até prazeroso, porque você tá vendo aquilo acontecer, né? E principalmente com CSS, né? Que você tá mexendo na tela, você tá vendo o resultado visualmente. Mas a mesma coisa acontece quando você tá compilando um código ou rodando ele numa suite de testes. Esse tipo de feedback, né? A velocidade desses feedbacks, ela é importante sim para a experiência de desenvolvimento, segundo esse paper que essa galera trouxe recentemente. E aí nesse mesmo estudo, eles trouxeram alguns tipos de métricas que eles entendem que a gente pode utilizar para poder medir a experiência de desenvolvimento. Então vamos lá, ó. O primeiro item que eu vou trazer aqui, eu vou mostrar para vocês os níveis de métricas que podem ser utilizadas, tá? É uma tabela de exemplo, eles até trouxeram isso como um exemplo, que você pode utilizar outros fatores, mas esses são os que eles trouxeram ali no paper. A primeira camada de métricas, ela é relacionada às percepções, né? São as atitudes e as opiniões das pessoas. E olha que interessante, né? No estudo, se você ler o paper inteiro, você vai ver que eles também trazem esse ponto de o quanto que enquetes são importantes para coletar, de fato, a opinião das pessoas e o sentimento delas sobre o uso de ferramentas ou sobre o trabalho delas no dia a dia. Lógico que eles trouxeram outros pontos de atenção também, né, como a fadiga de enquetes, né, que é mandar um monte de enquete toda hora também, isso acaba distorcendo os dados e desmotivando as pessoas de preencher, né? Então, esse é um ponto de atenção. E outros fatores influenciarem a resposta de satisfação, que não são só relacionados a desenvolvimento de software. Mas isso são vieses que podem acontecer em qualquer tipo de pesquisa, então vale você prestar atenção na hora que rodar uma enquete desse tipo na sua empresa. Mas dentro dessas percepções, né, no pilar de feedback loop ali, eles trouxeram, por exemplo, uma métrica que você pode usar, que é a satisfação com os testes automatizados e a velocidade e o output deles, né? Até comentei aqui, quando você vê o teste rodando rápido, quando você consegue ver o output de uma forma que não é difícil de entender onde o problema está acontecendo no seu teste ou no código que você escreveu, isso acaba gerando uma satisfação melhor ali no trabalho, né? E você pode, de repente, medir isso, né? Quanto você está satisfeito aí com o output e a sua suite de testes, né? Outra métrica que eles usaram dentro de feedback loop é a satisfação com o tempo que toma ali, né, que leva para você validar uma mudança local, né? Então, esse é outro ponto. E a outra é a satisfação com o tempo que demora para deployar, né, para subir produção uma mudança que você fez. Então, esses são 3 pontos que eles trouxeram ali de exemplos de métricas, né? Na segunda coluna aqui de carga cognitiva dentro dessa camada de percepções, a complexidade, né, do codebase que é percebida, né? Quando você abre um repositório, quanto você percebe daquilo que é complexo ou não, sabe? Tá fácil de entender onde estão os arquivos, as pastas, os módulos estão bem isolados, as classes estão bem escritas, e é uma métrica que você pode coletar através de percepção também, né? O outro item aqui é a facilidade de debugar os sistemas em produção, e um terceiro é a facilidade de entender a documentação. Esse é um outro ponto que é interessante da carga cognitiva, né? O terceiro é o estado de flow, né? Que é a habilidade percebida de focar, evitar interrupções. Então não adianta você olhar, vou olhar a agenda dos times para ver se eles estão com muitas reuniões. Talvez uma ou outra reunião que tá no meio de um dia, assim, por exemplo, sei lá, as pessoas voltam normalmente do almoço 1h30, e aí de repente tem uma reunião às 3, né, no meio da tarde, e isso acaba interrompendo o flow delas, assim, né, do quanto que elas estão concentradas ali para tentar resolver algum problema ou desenvolver uma solução. Então é uma coisa que você pode perceber que não é só estritamente relacionada à quantidade de reuniões, né. O segundo é a satisfação com a clareza das tarefas ou dos objetivos do projeto. Isso também é um ponto aqui de quanto que isso acaba afetando, né, esse estado de flow das pessoas. E o terceiro item é a percepção de quanto que você precisa ser disruptivo estando on call, né? Quanto que você precisa não ser tão disruptivo, né? Não resolver de maneiras não ortodoxas ali, talvez, quando você está resolvendo um problema em produção, né? Já na camada aqui de workflows, né? Eles trazem outro ponto que e esse workflows é relacionado a sistemas e processos, né? Comportamentos, na verdade, né? Por exemplo, em feedback loop, eles sugerem você usar o tempo que demora para gerar os resultados no CI, né? Quanto que isso demora para ali, quando você roda ali, quer subir uma mudança para produção, quanto que demora para gerar resultado, né, após um código ser entregue. O code review turnaround time é quanto que
cada vez que você faz você manda seu pull request, alguém vai lá e comenta e você tem que voltar e reescrever e pedir de novo um review. Esse processo todo aí também é algo para você olhar. Um terceiro item é o lead time, né, de deployment, né, o quanto que demora, né, o quanto leva de tempo para uma mudança chegar em produção ou ser entregue. Isso pode variar, né? O chegar em produção pode ser definido de formas muito diferentes, né? Por exemplo, empresas que trabalham com web, a velocidade de entrega, né, em produção é muito mais rápida com empresas que trabalham com aplicativos nessas lojas, e times que trabalham ou empresas que têm aplicativos, né, por exemplo, na App Store ou na Google Play, vão ter um tempo maior de entrega desse software na mão do cliente, porque depende tanto da loja, das lojas aprovarem, né, a nova versão do seu aplicativo, quanto também as pessoas baixarem, né, e quanto que isso demora para ser distribuído para todos os devices que vão utilizar aquele aplicativo. Então isso é importante você dar uma olhada no que você define na sua empresa como estar em produção, tá? O segundo ponto aqui, que é a carga cognitiva, né, dentro de workflow, que é a frequência de improvements, né, de melhorias na documentação. Também é uma coisa sobre carga cognitiva aqui que eles trouxeram de indicador. E aqui o workflows e sistemas e processos é numa layer que não é mais individual, né? Ela é sobre sistemas, né, e processos, né? E sobre o último pilar, né, o estado de flow, dentro de workflow é o número de bloqueios de tempo, né, sem reuniões, né? Não sei se vocês já viram algumas empresas praticando dia sem reuniões, né? No Meetings Day. Aqui a gente não tem reuniões nesse dia, então as pessoas podem ficar 100% focadas ali. A frequência de tarefas não planejadas ou pedidos não planejados também é algo que acaba atrapalhando, né, o estado de flow. E a frequência de incidentes, que acaba pegando a atenção do time, né? Então são métricas que é importante você olhar. Essa última, particularmente, ela está muito próxima lá do Change Failure Rate, mas lá é muito sobre a porcentagem de falhas, né? Aqui é a frequência de incidentes que acabam requerendo a atenção do time. Existem incidentes que são sobre o processo de entrega do software que pode acontecer, e alguns serviços se recuperam sozinhos, né? Isso já acontece, eu já vi muito isso acontecendo. Porque às vezes o deployment falhou em olhar a interdependência com outros serviços, ou teve algum recurso de infraestrutura que demorou para ser provisionado, e aí depois que provisionou se resolveu sozinho. Então é importante você saber diferenciar o Change Failure Rate da frequência de incidentes, tá? Não associar diretamente, porque nem sempre é associado. E por último, olhando as North Star Metrics, né, as métricas de longo prazo, assim, são os KPIs, né? Por exemplo, a percepção geral, né, tipo, da facilidade de entrega de software, o engajamento das pessoas, né, a satisfação delas ali, e a produtividade percebida, quanto que elas realmente se sentem produtivas. Então, uma pergunta que você pode fazer, né? Quanto você se sente produtiva aqui na empresa? Bom, então voltando aqui pro encerramento desse vídeo, o que eu gostei muito desse paper é porque ele traz algumas coisas muito mais voltadas à experiência de quem está desenvolvendo e menos sobre os serviços ou sobre o software em si, né? É mais sobre quem está desenvolvendo o software. Então, essa pesquisa ela foi super centrada nas pessoas desenvolvedoras. Eu acho que isso é um negócio legal de se ver. E, de fato, gente, quando a gente, de novo, reforçar esse ponto, quando a gente está falando de desenvolvimento de software, se a gente não pensar na experiência das pessoas que estão desenvolvendo, a gente corre um sério risco de começar a imaginar que software é algo industrial, que você coloca X e sai Y sempre. Contrato mais pessoas, eu vou ser mais produtivo. Ou se eu tiver mais times, quer dizer que eu vou ser mais veloz, né? E a gente vê por N tipos de materiais como esse que a gente está analisando aqui, que isso não é real, não é factível, e que, de fato, lideranças que olham para as pessoas desenvolvedoras, olhando e mirando a satisfação e o bem-estar delas, vão conseguir ter empresas que são de alto desempenho. Esse é um ponto importante que eu consigo fazer aqui um resumo muito superficial, talvez, aqui do paper, mas fazendo um resumo então rápido aqui, né, talvez simplório, mas pensar no bem-estar e na satisfação das pessoas desenvolvedoras, né, na experiência delas, pode ser algo crucial para qualificar o que é performance dentro da sua empresa ou dentro dos times que você trabalha. Se você tiver mais pontos que eu não comentei aqui sobre o paper e você achou interessante, não deixa de trazer aqui no vídeo. E não esquece, né? Se inscreve, deixa seu like e é isso. Até a próxima.